Olá, meus amigos, bem-vindos a todos ao meu canal. Canal esse que tratará prioritariamente e fulcralmente de questões jurídicas, questões filosóficas, literárias, abrangerá em conjunto os campos da psicologia, do direito, da literatura, da formação humanística, os grandes clássicos, o direito constitucional, penal, mas especialmente a filosofia do direito. Inicialmente, faz-se necessário acentuar e postular uma pergunta: quem sou eu? Respondendo essa pergunta, meu nome é Wesley Caio, eu tenho 19 anos, estudo direito, curso direito, falando mais exatamente. Atualmente estou no primeiro período, mas a minha trajetória remonta a tempos ainda muito anteriores a isso, pois eu comecei a estudar direito, filosofia, sociologia por volta dos 15, 16 anos. E lendo meu primeiro livro, Crime e Castigo, do Dostoiévski, grande escritor russo, livro que é imbuído de literatura psicológica. Vemos o Raskolnikov e os seus conflitos existenciais. Eu logo me apaixonei pela filosofia e comecei a ler os gregos, histórias da filosofia. E, essencialmente, comecei a estudar a filosofia como um todo, a metafísica, filosofia do ser, a ontologia. E, desde cedo, eu vi também as conexões com o direito. Esse nosso vídeo tratará de uma questão de fulcral e notável importância, de grande relevância. Principalmente porque nos dias atuais, nos dias correntes, poucos são os que conseguem definir a ciência do direito, o que é o direito, de que se constitui o direito, do que se trata o direito, o que significa isso. O direito, inicialmente e preliminarmente, se mostra um fenômeno intricadíssimo, nebulosíssimo, no sentido nuclear de que, quanto ao seu caráter heterogêneo, ele é multiforme, multifacetado, ou seja, tem múltiplas faces, múltiplos aspectos, de tal forma que uma definição terminal, uma definição cabal, final, seja dificílimo, né? Pois bem, direitos do latim significa reto, que segue em linha reta, que segue regras ou ordens pré-estabelecidas. É importante ressaltarmos e acentuarmos uma coisa que considero de ordem primeira, que o direito ele deve ser tratado com um termo análogo e não unívoco. Isto é, o direito ele é dotado de várias significações, mas sendo estas significações correspondentes entre si. Os primeiros que deram uma sistematicidade, os grandes sistematizadores da ciência jurídica, o direito, foram os romanos. O direito é um fenômeno multifário, de difícil conclusão, de difícil definição. A ciência do direito, essencialmente e substancialmente, estuda o fenômeno jurídico tal como ele se encontra historicamente, de acordo com Miguel Reale, grande jurista, eminente jurista brasileiro, professor da USP. E é ciência nesse sentido de um direito positivo. Invariavelmente, o direito é ciência de um direito positivo, positivado no tempo e no espaço, ou seja, o direito que acontece em determinada fronteira, em determinado
período histórico. Sucede que o direito, assim como múltiplas são as interpretações, múltiplos são os conceitos do direito. Para Kelsen, autor do século XIX, alemão, do século XX, acredito, o direito é essencialmente e em essência ordenação coercitiva da natureza humana. Isso é o que é o normativismo estrito kelseniano. Pois bem, para Yering, por exemplo, em seu clássico livro Luta pelo Direito, o direito é luta pela igualdade. Originariamente, a ciência do direito teve nome de jurisprudência. Este nome que fora dado pelos jurisconsultos romanos. A palavra lei, etimologicamente, poder-se definir em ligação, liame ou relação, o que dá sentido ao termo jus, que suscita a ideia de unir, ordenar, sendo etimologicamente o direito, pela união de lei e jus, ordenação, coordenação, relação de união, de coordenação de relações. É por isso que um grande jurista, o jurisconsulto italiano Santi Romano, dizia que o direito é realização de convivência ordenada. Devemos nos atentar quanto às características essenciais ao fenômeno jurídico. O direito, para ser direito, deve ser uma relação intersubjetiva entre um e mais outro indivíduo, ou seja, uma relação de bilateralidade atributiva, o que dizia o Miguel Reale em seu grandíssimo livro Noções Preliminares de Direito, grande clássico. Pois bem, nesse livro, o Reale traz uma citação muito engenhosa e esclarecedora. Ele diz: Ubi societas ibi jus, do antigo brocardo jurídico, onde está a sociedade, está o direito. Ou, mesmo lendo inversamente, ubi jus ibi societas, onde está o direito, está a sociedade. Isso configura, com efeito, que o direito é, notavelmente, um fenômeno social e tem sua nota caracterizadora como sua sociabilidade. Uma formulação de grande eloquência é a de Dante Alighieri. O divino poeta formulara a tese de que o direito seria uma proporção real e pessoal de homem para homem que, conservada, conserva a sociedade, corrompida, corrompe-a, a chamada propósito. Pois Dante era inspirado fortemente e com grande ânimo pela doutrina aristotélico-tomista, pelos clássicos como Cícero, os jurisconsultos romanos. E, mesmo com Cícero, nós, antes de conhecermos o direito, devemos conhecer fundamentalmente o homem, para, finalmente, a seguir, podermos debruçarmos-nos, nos inteirarmos no direito. Não raramente, mutilam o direito e o reduzem à lei positivada, como dizia o José Pedro Galvão de Souza, norma agendi, ou ao direito subjetivo, facultas agendi. Esse grande e esquecido autor, que escreveu um livro de grande influência, o seu Dicionário de Política, além de grandíssimos e importantíssimos livros no que diz respeito à teoria do direito, ao direito natural, as relações com o direito positivo, etc. Recomendo-lhes que tenham uma visão ampla do direito brasileiro e que estudem esses que são esquecidos, que não se falam em nossas universidades.
O direito significa, de acordo também com José Pedro Galvão de Souza, uma ciência, o estudo das normas consuetudinárias, isto é, as normas consagradas pelos costumes ou escritas em vigor em determinada sociedade, a saber, a título de exemplificação, as estruturas normativas, tal como é nossa Constituição, que vige atualmente a de 1988. Então, amigos, o que nós tiramos finalmente do direito é que o direito é um fenômeno social, é um fenômeno cultural. E a conscientização do fenômeno jurídico é a raiz mesma do direito. O direito surge quando, nas antigas e primitivas sociedades, eles começam a dar sistematicidade, a organização ao fenômeno jurídico, até chegarmos mais recentemente, mais correntemente, às estruturas normativas de alto teor de complexidade que são as atuais, né? Sobretudo, citando aqui o Reale e sua estrutura tridimensional do direito, que constata que o direito ele tem um aspecto fático, normativo e axiológico, ou seja, um aspecto fático que diz que é o direito consagrado em um fato, em sua eficácia social ou histórica, o aspecto normativo, o direito como norma, como estrutura normativa, e o direito no aspecto axiológico, o direito como princípio valorativo ou valor de justiça. Essas três categorias, elas podem se verificar em todos os âmbitos jurídicos ao redor do mundo e ao redor da história, ao redor da linha cronológica, o que confirma a sociabilidade da matéria jurídica, do sistema jurídico e do direito. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Não quis me aprofundar nesse tema, mas dar umas breves pinceladas gerais acerca do que se trata o direito, de que é o direito e as suas características mais centralizadoras, mais importantes, mais nucleares. E agradeço a vossa atenção e finalizo o vídeo. É importante e de necessidade indeclinável, indelével, nós termos isso bem em mente, de que o direito não é somente o direito positivo, mas o direito positivo, por sua vez, obedece a critérios imutáveis, perenes e eternos, que são os critérios da lei natural, do justnaturalismo, que é uma concepção, uma ideia do direito, uma corrente filosófica que perpassa desde os antigos, desde Platão, Aristóteles, até a mais recente modernidade, com Grocio, Pufendorf e o justnaturalismo de cunho modernista, mas também teve notável contribuição de Santo Tomás de Aquino, Agostinho, que dizia que o direito, que a justiça, falando corretamente, a justiça era aquilo que estava inscrito no coração dos homens, inscrito por Deus. Mas a ideia, em resumidamente, o direito natural diz que o ser humano, por sua capacidade racional, ele tem capacidade de saber o que é reto
e o que é torto, ou seja, o que é certo e incerto, e o que vai contra a sua autoconservação, contra os princípios da natureza, seria algo contra as leis naturais. Por exemplo, matar alguém vai contra as leis naturais, porque você vai contra a dignidade da vida, contra a igualdade. Por isso, mesmo que ontologicamente, o direito natural prega que todos são iguais, porque ontologicamente nós temos a mesma existência e humanamente somos iguais, mas diferimos num ponto essencial quanto aos nossos acidentes, numa terminologia aristotélica, ou seja, quanto às nossas características mais íntimas. Eu posso ser diferente quanto ao meu estilo de se vestir, quanto à cor do meu cabelo, mas de forma uníssona, de forma unívoca e inevitável, sou igual ao resto da humanidade na característica e no aspecto de ser humano, no aspecto da humanidade.